Então vamos lá. Essa espécie não deveria estar aqui. E agora? Então, para começar, né, vamos recapitular aí o que é uma espécie exótica. Lembrando que espécie é o nome que a gente dá para qualquer bicho ou planta, né? Para a gente poder diferenciar os bichos e as plantas, a gente dá o nome de espécie. E o que é uma espécie exótica, então? Será que é uma espécie, assim, com um formato diferente, com uma cor, né, super colorida? Será que é um passarinho, tá, todo diferentão, com uma cauda cheia de penas? Será que é uma coisa assim, que a gente não vê todo dia, que só vê na TV, no zoológico? Né? Uma espécie assim, especial? Bom, se a gente pensasse assim, poderíamos achar que o tucano é uma espécie exótica, porque ele tem esse bico, né, compridão lá, todo colorido, ou o mico-leão-dourado, que tem essa pelagem dourada, bonita, brilhosa, ou o tamanduá-bandeira, que também tem esse nariz compridão e esse rabo que parece uma bandeira. Mas, na verdade, essas espécies são nativas do Brasil. Então, essa definição espécie exótica e espécie nativa tem muito a ver com a origem daquela espécie. Onde aquela espécie surgiu, onde que ela evoluiu, né? Como que ela se desenvolveu. Então, os ancestrais dessas espécies todos têm origem, né, aqui na América do Sul ou no Brasil. Então, essas espécies sempre estiveram aqui, elas são nativas do Brasil, né? O mico-leão-dourado, ainda especificamente, ele é nativo da Mata Atlântica. Então, se eu levar o mico-leão-dourado para a Amazônia, por exemplo, lá ele não vai ser nativo. Então, não tem a ver só com o país, mas sim com o local específico que aquela espécie surgiu e, né, existe. Agora, a abelha que vocês devem ver todo dia por aí, né, essa abelha amarelinha com os risquinhos pretos, ela não é nativa. Por mais que ela seja super comum, né, a gente veja todo dia, ela é uma espécie exótica aqui do Brasil. Da mesma forma, o pinheiro americano, ou o pinus, né, que também é esse pinheiro que a gente vê em todo lugar, né, mesmo quando a gente viaja lá para a praia, pela Serra do Mar, a gente vê um monte de pinos, e é uma espécie também exótica do Brasil. Então, da onde que vieram essas espécies, né? A abelha africanizada, ela é uma mistura, né? Ela é uma espécie híbrida entre a espécie nativa da África e da Europa. E foi trazida para o Brasil, então, para fins de produção de mel mesmo, só que ela escapou lá dos cultivos, né? E acabou dominando aí todo o país, todo o continente, né? Ela é encontrada em toda a América do Sul. A mesma coisa o pinheiro americano, né? Ele é nativo da América do Norte, como o nome sugere, e foi introduzido no Brasil para reflorestamento, e aí acabou que também ele se dispersa muito fácil, muito rápido, né, pelo vento, então foi assim um sucesso. Ele gostou dessa nova casa aqui e está hoje por todo o Brasil. Então a gente acaba achando que é uma espécie nativa, porque a gente vê em todo lugar, mas na verdade são espécies exóticas do Brasil. Então, essas espécies que são de outro lugar e chegaram aqui no Brasil depois, né, de já terem evoluído e se originado em outros locais, são consideradas espécies exóticas, né? Então, esse prefixo exo, né, sugere que é uma coisa vindo de fora, né, do exterior. E aí, depois da gente ter essa introdução de uma nova espécie, né, que a gente pode chamar de espécie exótica ou espécie introduzida também, né, um sinônimo, a gente tem uma próxima etapa, digamos assim, que é a espécie exótica invasora. O que é isso, então? Chegaram lá alguns indivíduos, aí eles gostaram dessa nova casa que eles foram colocados, né? Tem bastante comida, não tem nenhum predador, então eu consigo me adaptar bem aqui, estou vivendo tranquilo. E aí começam a se reproduzir bastante, né? Porque eles têm bastante comida, e aí chega um momento que já está espalhado, então realmente invadiu aquele local, e aí você já não consegue, desculpa, controlar essa espécie porque ela já está super espalhada naquele ambiente. E aí a gente passa então a considerar essa espécie exótica uma espécie exótica invasora. Então, a invasão biológica é um processo, né? Então, primeiro a gente tem esse transporte, né? A retirada da espécie lá de onde ela é nativa e a introdução num novo local onde ela é exótica, né? Numa nova casa.
E se ela gostar dessa nova casa, ela vai se estabelecer ali. Então, se ela tiver alimento, se ela não tiver nenhum predador, se o clima for ok, se ela se adaptar bem com aquele clima daquele lugar novo, então ela vai se estabelecer. E uma vez que ela está estabelecida, ela vai começar a se reproduzir e aumentar a sua distribuição. Então, você introduziu ela aqui nessa rua. Daqui a pouco ela já está no bairro inteiro, daqui a pouco ela já está na cidade inteira, então ela vai se dispersando. E aí esse é o processo final, né, da invasão biológica. Tá, mas daí, como que essas espécies chegam nesse novo local, né? A abelha ela não veio voando lá da África até aqui. O pinheiro também não teve como vir caminhando para cá. Então, sempre tem ação humana envolvida, né, nessa introdução de uma nova espécie. Mas quais são os caminhos para uma espécie chegar num novo local? Primeiro, são as constantes viagens, né? Então, a gente vive num mundo super globalizado, a gente toda hora tem gente indo para lá e para cá, de um continente para o outro, e isso carrega espécies junto com as viagens, né? Então, um exemplo que a gente pode dar assim bem ilustrativo é o próprio coronavírus, né, que surgiu lá na China e quando a gente viu já estava no mundo inteiro. Por quê? Porque tem esse transporte constante, né, de pessoas, de mercadorias, então tudo isso pode carregar espécies novas de um lugar para o outro. Então, por exemplo, até você mesmo viajou, foi fazer uma trilha em outro lugar, e aí, sabe aquelas sementinhas pico-pico que gruda na roupa? Você pode ter ido para algum lugar, essa sementinha grudou lá na sua roupa, você nem notou, você volta e acaba introduzindo uma nova espécie, né, num novo local, sem se dar conta disso. Então, isso pode acontecer. Outra forma é a água de lastro de navios. Então, o navio, antes deles, né, começar uma viagem, ele precisa encher o casco dele com água do mar. E aí, junto com essa água, vai vir um monte de organismos, né? Vai vir um monte de larvinha de peixe, crustáceos pequenininhos, né? Camarãozinho pequenininho, ou moluscos, conchinhas. E aí ele segue viagem com essa água para deixar o navio estável, né? Só que quando ele chega no destino final, no porto que ele vai atracar, ele tem que soltar essa água para o navio ficar mais leve para ele manobrar. E aí, imagina, né? O navio saiu lá da Índia, encheu de água no casco, lá com os organismos que são nativos lá daquele local. Chegou aqui no Porto de Paranaguá, por exemplo, soltou essa água de lastro, cheia dos bichinhos lá, que são lá da Índia, né? Então, se esses bichinhos gostarem do ambiente novo que eles estão sendo introduzidos, com certeza eles vão se estabelecer ali e podem depois se tornar invasores. Então, essas são, né, caminhos que as espécies chegam aqui acidentalmente, né? São vetores acidentais. Então, ninguém teve a intenção de trazer uma espécie exótica, mas elas acabaram chegando, né, de maneira acidental. Mas existem outros meios, né? Então, por exemplo, essa árvore aí, o alfeneiro, ela foi muito utilizada no Brasil para ornamentação. Então, para deixar a cidade mais bonita, mais arborizada, né, vários prefeitos aí resolveram plantar essa espécie, que na verdade é nativa da China. Então, ela forma essa inflorescência bonita, né, deixa a cidade bonita. Só que essas flores vão virar esses frutinhos aí, né, que vocês já devem ter visto também pela cidade. E aí os passarinhos, né, nativos daqui adoraram essas frutinhas, então eles servem como dispersor dessas sementes. Então é aquela coisa, plantou numa rua, de repente já está por toda a cidade essa árvore que se tornou então uma espécie invasora aqui. E outro vetor, né, que a gente pode ter é a pesca esportiva. Então o pessoal viajava lá para os Estados Unidos, pescava black bass, nossa, é muito divertido pescar o black, porque ele briga, porque ele puxa, então vamos levar essa espécie lá para o Brasil, para a gente poder pescar ela lá também, não ter que viajar para vir pescar. Então, acabaram introduzindo, né, esse peixe aqui, né, no Brasil para a pesca esportiva. Então, foi uma introdução intencional, né? Então, assim como essa introdução para ornamentação, né, que você sabia que era uma espécie de outro país e estava introduzindo ali para deixar, né, para enfeitar a cidade,
a pesca esportiva também, né? Eles sabiam que era uma espécie lá dos Estados Unidos, mas colocaram ela intencionalmente aqui para poder pescar ela aqui no Brasil. Mas existem ainda outras portas de entrada para essas espécies exóticas, né? Uma delas são os cultivos. Então, o principal exemplo aqui é a tilápia. Com certeza vocês já foram no restaurante que tinha tilápia no cardápio, já comeram tilápia. Se duvidar, vocês até acham que a tilápia é uma espécie brasileira, porque ela está, né, em todos os cardápios por aí. Mas, na verdade, a tilápia é uma espécie africana. E ela foi introduzida para ser cultivada em tanques-rede, né, que são tipo uma gaiolona assim, que você coloca num lago, num reservatório, ou em tanques escavados, né, que você cava ali na terra mesmo, enche de água e cultiva lá os peixes. E por que ela é utilizada para cultivo? Porque ela é uma espécie muito resistente, porque ela cresce rápido, se reproduz rápido. Então, para a economia, né, para a aquicultura, ela é muito positiva. Porém, por ser uma espécie resistente, quando ela escapa desses cultivos, então, por algum motivo, aquele tanque-rede estourou e as espécies fugiram para o lago do reservatório, ou teve uma enchente e levou ali o nível da água do tanque lá que você tinha, elas conseguiram fugir para o rio. Se elas alcançarem esse ambiente natural, elas com certeza vão se adaptar e vão se reproduzir. Então, hoje, qualquer bacia, acho que brasileira, tem já a tilápia, né, introduzida e bem estabelecida. E um outro vetor de introdução são os pets. Então, imagina lá que você vai no pet shop e vê essa tartaruguinha lá. Ai, que bonitinha essa tartaruguinha, né? Ela é desse tamanho quando você chegar. E ela tem essa orelha vermelhinha, vamos adotar, vamos levar para casa. Aí você leva ela para casa e de repente ela começa a comer, 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 cresce desenfreadamente. Quando você vê, ela já está com 30 centímetros. Você pensa, meu Deus, eu não consigo ficar com essa tartaruga aqui, ela está muito grande, está comendo demais, o que eu vou fazer? Aí com certeza você não vai considerar matar essa tartaruguinha, porque, né, imagina, vai fazer mal para o bichinho. O que você faz? Você vai lá e leva no Lago do Jardim Botânico, por exemplo. Pronto, você está introduzindo uma espécie. Porque essa tartaruguinha, ela é nativa lá dos Estados Unidos. Então, ela não é nativa daqui. Ela não tem nenhum predador natural aqui. Então, quando você coloca ela no laguinho lá do Jardim Botânico, ela vai começar a se alimentar das espécies, né, que tem ali, que são nativas daquele ambiente, vai começar a competir com as outras tartarugas que são daqui também. Então, você pode estar criando aí um novo problema, né? Você resolveu o seu problema, mas está criando um outro problema lá na natureza. Então, esse descarte, digamos, inadequado de pets também é um importante vetor de introdução de novas espécies. Tá, Larissa, mas e aí, qual que é a importância disso? Por que eu tenho que me preocupar com a espécie que está aqui, que não devia estar aqui, que é uma espécie que veio de outro lugar? Por que isso é importante? Então, a principal importância, né, da gente estudar isso e tentar conscientizar as pessoas sobre isso são os impactos negativos que essas espécies podem causar. Então, nem toda espécie exótica vai causar impacto, mas algumas causam impactos muito acentuados. Então, antes que a gente prove que ela é inocente, a gente considera culpada, porque a gente não sabe que tipo de impacto ela pode trazer. Então, aqui eu vou mostrar alguns exemplos. Ela pode causar impacto na biodiversidade, ou seja, na riqueza de espécies nativas daquele lugar. Então, um exemplo bem emblemático é o peixe-leão, né, que já tem sido capturado no Nordeste do Brasil, então é uma preocupação. Esse peixe, ele é nativo dos oceanos Índico e Pacífico. Então, aqui no litoral brasileiro, a costa é banhada pelo Oceano Atlântico, então ele não é nativo daqui. E o que acontece? Ele é um predador voraz, então ele vai comer tudo que ele vê pela frente. Então, os peixinhos nativos aqui do Brasil que não conhecem ele, não vão conseguir fugir, não vão perceber que ele é um predador, não vão escapar dele e vão acabar sendo predados em grandes quantidades. Então, isso pode levar a um desequilíbrio, né, dessas populações de presa que podem vir a ser extintas no futuro. E o peixe-leão também
vai competir com as espécies de predador nativos daqui da nossa costa, né? Porque ele é muito mais eficiente em conseguir alimento. Então, vai acabar tendo aí uma competição que também pode levar, né, um impacto aí nas outras espécies de maior porte. Então, ele vai afetar, né, as espécies nativas tanto por competição por alimento, como por se alimentar delas diretamente. Outro tipo de impacto que as espécies podem causar são impactos econômicos. Então, esse exemplo do mexilhão dourado é bastante conhecido, né? Essa espécie chegou provavelmente pela água de lastro, lá que eu contei para vocês, e ela forma essas incrustações, né? Então cada conchinha é um indivíduo. E quando ele gosta do local, quando ele está bem adaptado, é assim, uma explosão da população, né? Enche de conchinha ali e faz essas crostas, né? Essas camadas de concha. E quando chega, por exemplo, numa usina hidrelétrica, eles não estão nem aí com a usina hidrelétrica, eles vão, né, se grudar ali nas turbinas e tudo mais. Então, além do prejuízo da usina ter que parar de funcionar, ainda tem que gastar dinheiro para tirar essas conchas de lá. Então, é um prejuízo econômico assim de milhões de reais. Então, essa é uma das principais preocupações aí, né? Quando a gente tem leis para prevenir, planos de controle, geralmente são dessas espécies que causam um prejuízo econômico bastante grande. E o outro tipo de impacto, né, talvez aí o mais importante para nós, é o da saúde humana, né? Então, com certeza vocês já conhecem esse carinha aí, né, o Aedes aegypti, o mosquito da dengue. Ele é uma espécie nativa da África, e o vírus da dengue surgiu na Malásia. Então, olha a mistura que a gente tem aí, né? Um vírus que surgiu num lugar com um vetor, que é um mosquito de outro lugar, e vira uma bomba relógio, né? Porque aí causa um problema para a saúde, né? Não só econômico também nesse caso, mas pode levar aí várias pessoas morrem de dengue, né, anualmente, porque tem essa espécie que não é daqui e que transmite uma doença que pode ser fatal. Então, aí mais um tipo de impacto das espécies exóticas. Aí nós temos esse cenário quase catastrófico, apocalíptico. O que a gente faz então para tentar resolver isso aí? A primeira coisa é prevenir, né? Então vocês já devem ter escutado essa frase aí, prevenir é melhor do que remediar. Então, geralmente sai mais barato, né? É mais fácil você prevenir que essas espécies cheguem aqui. Como que a gente faz isso? Criando leis, né, que evitem essa introdução de novas espécies. Então, sobre a água de lastro, lá que eu falei, dos navios, já existe uma lei que não permite que os navios soltem essa água na costa, né? Então eles têm que soltar água já em alto mar, para tentar evitar que essas espécies cheguem aqui. Leis que impeçam, né, as pessoas de viajarem e trazerem com elas espécies, né, de outro local. E outra coisa muito importante para a prevenção é a educação. Então, vocês saberem sobre o assunto, estarem conscientizados sobre isso, já ajuda muito também, né? Porque aí vocês não vão fazer aquilo de jogar uma espécie, né, que era seu pet na natureza, introduzindo uma nova espécie. Então, educação, informação e as leis são muito importantes para essa etapa de prevenção. Só que, às vezes, a gente falha nessa etapa, né? Já tem muita espécie exótica aqui. O que a gente faz? Então, se você tiver uma detecção rápida, se você vê, foi introduzido nesse lago um peixe, que é lá da África. Então, se é só naquele lago, vai ser muito mais fácil de você erradicar. Então, se você detectar rápido, antes que essa espécie se espalhe, você consegue ir lá e tentar pescar todos os peixes, ou se for uma planta, né, num parque, você joga um herbicida para tentar matar essa planta, antes que ela se espalhe demais. Mas às vezes a gente também falha nisso, né? A espécie já está espalhada por todo o local. E aí, qual que é a solução? Nesse caso, a solução é fazer o controle, né? Então, um exemplo que a gente tem aí hoje é o javali, né? O javali é uma espécie exótica aqui no Brasil e está em todo o território praticamente e causa prejuízos econômicos também, porque quando ele chega numa plantação de milho, de soja,
opa, um monte de comida, né? Então ele devasta aquelas plantações, causa prejuízo para o fazendeiro ali. Então existe já um plano nacional para controlar esse javali. Então a caça no Brasil ela é proibida, mas a caça do javali é permitida justamente para fazer esse controle populacional. Então a gente sabe que não vai chegar a erradicar o javali, mas pelo menos tentar manter a população ali num nível que não cause tanto estrago. E aí, qual que é a sua parte nisso, né? Como vocês podem ajudar nessa problemática aí das espécies exóticas? Primeira coisa é informação. Então, só de vocês estarem assistindo essa palestra, né, já é uma coisa muito positiva, porque aí vocês vão saber mais sobre o assunto, vão saber que isso existe, né? E também buscar informação na internet, né, em reportagens sobre espécies exóticas que não são nativas do Brasil, que podem causar algum impacto, já é algo que ajuda bastante. Outra coisa é a comunicação. Então, agora que vocês sabem desse problema, vocês podem contar para os pais, para os amigos, para os, né, vizinhos aí que existe essa problemática para evitar que outras pessoas introduzam espécies sem saber que estão fazendo isso, né? E por fim, o alerta, né? Então, eu, Larissa, sou só um parzinho de olhos aí, atento se tem alguma espécie exótica por aí. Agora, se todo mundo estiver alerta, estiver atento a isso, são vários pares de olhos, né? Então a gente vai conseguir ter uma detecção de espécies exóticas muito mais rápida, que é essencial para a gente conseguir erradicar elas antes que elas causem algum impacto, né? Então, essa parte de alerta, né, de detectar rápido uma espécie exótica, é muito importante. E aí entra também a ciência cidadã, né? Então, aqui eu trago um exemplo do nosso laboratório, que a gente fez essa campanha. O Opsanus beta é um peixe nativo lá do Golfo do México, né? Então, lá na costa americana e do México. E ele começou a aparecer aqui no Brasil. A gente ainda não sabe como que ele chegou aqui, qual que foi o vetor de introdução, mas a galera começou a pescar, então a gente fez essa publicação, né, pediu para que as pessoas mandassem esses registros. Então, quem pescou um peixe sapo, né, o Opsanus beta, a gente pede para que tire uma foto, mande lá onde que foi, qual foi a data que pescou, para a gente tentar fazer um mapeamento de como essa espécie está se distribuindo aqui na nossa costa, para ver se, né, é uma coisa mais confinada ali no local, ou se ele realmente está se espalhando, para tentar evitar aí que chegue a causar algum impacto maior na nossa biodiversidade. Então, é um exemplo de como os cidadãos podem auxiliar aí na ciência. E era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Estou aberta aí para se vocês tiverem dúvidas, para a gente conversar sobre o assunto. Também podem me contactar por e-mail e seguir o nosso laboratório no Instagram, que a gente sempre está postando coisas sobre espécies exóticas numa linguagem mais acessível, então podem também seguir a gente lá. Bom, excelente. Obrigado, mestre Larissa, por toda a contribuição, né? Eu agradeço em nome do colégio. Vamos abrir aqui para as perguntas. A Rosana Rocha colocou aqui: Larissa, você poderia falar um pouco sobre espécies brasileiras que mudam de região ao ambiente, como o tucunaré? Algumas cidades do Paraná estão declarando o tucunaré símbolo patrimônio municipal, estão protegendo a espécie. Meu Deus. Oi, professora Rosana. Sim, então, como eu tinha falado lá no começo, às vezes, né, mesmo sendo no Brasil, a espécie, né, sendo brasileira, ela pode ser invasora em determinados locais. Então, o tucunaré é um exemplo disso, né? Ele é nativo lá da Amazônia e também a galera introduziu aqui para pesca esportiva, porque ele também é um peixe que briga, né? Então, é legal de pescar. Então, hoje, assim, ele é daquela bacia, né? Porque bacias são ambientes confinados, digamos assim, né? Não tem essa... o peixe não vai sair do rio e caminhar até o próximo rio, né, que não é conectado com aquela bacia. Então, alguém realmente levou ele para lá. E aí, eu não sabia dessa questão aí que estão tentando tornar ele um patrimônio, e é realmente um problema, porque você fazer as pessoas conscientizarem que é uma espécie exótica, e ele também é um predador que vai causar muito impacto
na diversidade ali na biota nativa que não está acostumado com ele, né? Então, para aqueles peixes que são da bacia daqui do sul, não estão acostumados com um predador desse, então não vão ter mecanismos de defesa, de fugir desse predador, então ele realmente vai causa bastante impacto. E aí, só que o pessoal está pensando, né, na pesca esportiva, na diversão, no lazer. Então, são conflitos de interesse que sempre envolvem espécies exóticas. Que a gente tem que tentar conscientizar daí as pessoas, né, dos problemas que eles podem trazer. Chegou mais uma pergunta para a gente. O Luiz Fernando Fávaro falou: como as pessoas devem proceder quando, por exemplo, vão adquirir um pet ou quer ornamentar um jardim e não conhece as espécies? Essa é uma excelente pergunta. Então, os pets, na questão dos pets, até algumas espécies são permitidas, né, para você ter um pet de outro, né, um pet exótico, mas aí fica a questão de você não, né, descartar ele ou cuidar para que ele não fuja, etc. Então, e se você não quiser mais aquele pet, você tem que entrar em contato com alguma autoridade, que aí ele vai ser encaminhado, né, para um local adequado, que ele não fique na natureza, né, e possa vir a causar algum impacto. E de ornamentação, era uma coisa muito comum, né, antes as pessoas quererem espécies, né, diferentes, né, exóticas nesse sentido, assim, de que não são comuns aqui, mas hoje eu acredito que isso já está mudando, né, as pessoas estão começando a valorizar mais o que é nosso, assim, então nós temos espécies nativas que podem ser utilizadas em ornamentação, e tem bastante incentivo do Instituto Água e Terra, né, para você adquirir mudas nativas para plantação, então acho que é um processo, assim, que a gente vai chegar lá de valorizar o que é nosso, né, as espécies que são daqui, que também podem ser ornamentais, podem ser pets, enfim. Podem ser tão bonitas, né, quanto as outras aí fora, né? Exato. Valorizar um pouquinho mais. E é interessante, como a senhora colocou antes, né, a questão da informação, né, da gente buscar, ir atrás, né, se informar um pouquinho mais. Sim, Eu acho que é fundamental, né? Porque somos também responsáveis, né, por todo esse ecossistema, né, envolvido. exatamente. Que às vezes a gente nem se dá conta, né? Mas introduzir uma espécie, por exemplo, é crime, né? Então, se você está colocando uma espécie nova ali, mesmo que seja só para enfeitar o meu jardim, mas não pode, porque essa espécie pode acabar, né, saindo do seu controle e aí vira um problema de todo mundo, né? Todo mundo vai pagar o pato por a sua ação ali, né? Então não fica um problema local. Então é importante a gente saber disso para evitar. Mais alguma pergunta? Mais alguém também? Coisa? Se alguém quiser abrir também a câmera, mandar em áudio, é super, super interessante. A gente agradece, né, para não ficar falando só com as caixinhas fechadas. Sim. Então, acredito que é isso. Como ninguém mais comentou nada. Mestre, eu queria agradecer pela palestra. A palestra foi realmente maravilhosa, com bastante Obrigada. informação. Né? Teve coisas ali que, pessoalmente falando, eu não sabia que funcionava, interessantes, né? Como essa corrente do mar, enfim. Sempre agrega valor, né? Então, gostaria de agradecer em nome de todo o colégio. Né? E gostaria também de convidar os demais a participar da nossa feira. A feira continua aí pela manhã inteira, temos os trabalhos dos alunos, né? Você pode fazer a votação também, e fazendo a votação popular você ainda pode, além de contribuir para a gente ver quem os trabalhos melhores, né? Você pode também participar de um sorteio de brindes. E agora, nesse exato momento, vai abrir algumas lives, duas lives interativas de algum jogo, de um jogo chamado Garlic. Então, fica aí o convite para todos que estão nos assistindo. Professora, mais uma vez, gratidão. Obrigada, eu que Se agradeço. precisar alguma coisa do colégio, estamos à disposição também. Maravilha. Obrigada. Até mais. Parabéns, Larissa. Obrigada, Sam.
Foi excelente. Então, vou fechar aqui a nossa tela. Vamos tirar uma foto antes? Vamos ver se tem alguém aí que quer abrir o vídeo para a gente tirar uma foto bem bonita com todos que estavam participando. Isso que eu só vi telas. Só telas fechadas. Então, quem É, puder abrir para a gente tirar uma foto bem bonita. Só deixar aqui no mosaico. Então, aquele sorriso lindo. 3, 2, 1. Aí, gratidão a todos. Excelente final de semana, né? Obrigada pra vocês também. Obrigado. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, Igualmente, tchau. parabéns pela palestra. Obrigada.